Vocês estão bem? Boa noite, prazer, meu nome é Felipe Mota, assim como o pastor falou, sou casado com a Maria Eduarda, minha esposa, excelentíssima, que sempre está aí me apoiando em tudo que eu estou fazendo. E eu quero agradecer primeiramente o convite da Keren e do Thiago, que nos abriram a porta e compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem nos entregue, o conhecimento, os talentos que Ele nos confiou, compartilhar isso com vocês. E é uma gratidão imensa estar aqui, é uma bênção conhecer cada um de vocês. Espero que o que eu venho trazer aqui traga crescimento, traga edificação para nós, e que seja uma noite muito abençoada, que possamos aprender um pouquinho mais hoje e levar esse conteúdo aí para o nosso dia a dia, para a nossa vida. O tema hoje é multiplicando talentos. Antes de eu começar a mostrar aqui, introduzir o conteúdo, eu quero realmente me apresentar um pouquinho mais. Eu sou o Felipe Mota, esposo da Maria Eduarda. Eu sou apaixonado por Jesus, empresário, curitibano, apesar de não carregar muito o sotaque, né, do Sul. Apesar de não carregar muito o sotaque do Sul, sou curitibano, estou aqui em Guarulhos faz 1 ano, então estou conhecendo a cidade ainda, conhecendo as pessoas, conhecendo a rotina de São Paulo, né, da capital aí também, que é sempre corrida, né, totalmente diferente de lá. Alguns números aqui sobre o nosso negócio, né, como nós viemos trazer algum conteúdo sobre o produto em si, o consórcio, então são números que nós temos hoje dentro desse mercado, são mais de 60 milhões em créditos comercializados já, e mais de 200 famílias atendidas. Pessoalmente, por mim e pela minha esposa, eu faço a parte comercial do nosso negócio e ela faz a parte administrativa, né, o back-office, está ali no contrato, pós-venda, ajudando, auxiliando o cliente da melhor forma possível. Então, o tema aqui, multiplicando seus talentos. E, para contextualizar um pouco sobre isso, eu trouxe algumas passagens. Essa aqui está em Salmos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o que eu entendo com essa passagem? O que nós entendemos? Que todas as coisas, elas provêm do Senhor, todas as coisas são dele, todas as coisas provêm dele. Então, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós podemos chamar de nosso hoje, foi porque o Senhor nos confiou, foi porque o Senhor nos deu. Então, isso é algo que me mostra que eu tenho que saber administrar isso, tenho que saber cuidar disso, porque não é meu. Eu estou apenas como um mordomo do Senhor aqui na terra, cuidando dos talentos, das riquezas, dos bens das pessoas, de tudo que Ele confiou a mim. E assim nós devemos ser, cuidar de tudo aquilo que temos, pois provém do Senhor. Aqui é uma outra passagem, a passagem está em Mateus 25, versículo 20 ao 29, tem a passagem ali que todos vocês conhecem, né, que é a passagem dos talentos, onde fala que um senhor, ele entregou, né, talentos para 3 servos. Para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2 talentos, e para um dos seus servos ele entregou 1 talento, e pediu para que eles negociassem esses talentos até que ele voltassem. E aí a continuação dessa passagem, ela traz aqui: então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que eu granjeei com eles, que eu negociei. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe-o, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado
e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ou seja, Deus quer que nós multipliquemos, que nós desenvolvemos aquilo que Ele nos confiou, todas as coisas. Aqui nessa passagem, o talento ele pode ser muitas coisas, né? Ele pode ser configurado como um dom que Deus nos deu, como uma habilidade. Ele pode ser trazido também ao entendimento como algum ministério que Ele colocou nas nossas mãos, bens, habilidades, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, eu entendo como talento. Hoje eu vim falar mais da parte de bens, de materiais, que são a área financeira, a área que Deus também nos confiou. Deus nos colocou em posições, nos deu cargos, nos deu empresas, nos deu negócios, nos deu várias coisas, e eu acredito que Ele espera que nós possamos administrar isso da melhor forma, para que quando Ele venha, a gente possa falar: Senhor, aquilo que você me deu está aqui, eu negociei, eu granjeei, eu fiz com que esse produto aqui, esse talento que você me deu se desenvolvesse, então eu agora está aqui o fruto, e aí a gente possa realmente agradar o coração do Senhor. Contextualizando isso, eu sou especialista em consórcio, esse é o meu produto, é o único produto que eu trabalho, eu sou apaixonado de fato por esse produto, porque eu aprendi através dele realizar sonhos das pessoas, conseguir com que as pessoas conquistem, realizem seus objetivos, possam realmente ampliar os seus bens, cuidar do seu futuro, planejar o seu futuro também, da sua casa, da sua família. E é uma forma lícita que você tem para poder multiplicar os seus bens. É uma forma que, se usado da forma certa, pode ser também uma forma muito inteligente e muito eficaz. Eu acredito que não existem milagres, né, no sentido de ofertas muito milagrosas, ofertas mirabolantes, como tem muito por aí, em todos os lugares, e no consórcio não é diferente. Tem também muita gente hoje que trabalha com promessas que às vezes não fazem sentido, coisas muito mirabolantes e que acabam não conseguindo cumprir. E hoje eu vou mostrar para vocês uma forma muito simples de utilizar o consórcio. O que a gente vai falar hoje? O que é o consórcio? Alguém aqui já fez consórcio? Tem algum consórcio? Sabe? Algumas pessoas têm, algumas pessoas... Quem sabe o que é? Quem conhece já do produto? Quem não conhece? Quem conhece, mas todos conhecem de nome? Ou de nome alguém não conhece, nem de nome? Nem de nome? Olha só, que legal, que bom. Faz sentido eu estar aqui hoje, então. Bom, o que é o consórcio? Como funciona? Para quem serve? E quais os riscos também que nós devemos ter quando vamos adquirir um consórcio, quando vamos pensar em realizar um planejamento através dessa ferramenta financeira? Bom, o consórcio ele é um autofinanciamento. É um grupo de pessoas que se unem em prol de um objetivo. Todas elas contribuem mensalmente com uma parcela e esse valor ele constitui um fundo comum. É um caixa, onde esse grupo tem esse caixa para benefício próprio. E aí entra a administradora, que vai operacionar tudo isso, vai conseguir conduzir todo esse processo para que as pessoas tenham uma experiência boa através desse produto. Então, a administradora vai cuidar do dinheiro dos participantes e vai usar para que ele seja utilizado da melhor forma. E aí, com esse dinheiro, com esse fundo, as pessoas conseguem ali comprar carro, comprar casa, comprar vários serviços também através do consórcio. Bom, consórcio, como funciona? É um passo a passo. Tem 3 etapas muito importantes dentro do consórcio, e elas a gente tem a contratação do consórcio, onde você escolhe o bem que você quer comprar, se é um carro, se é uma casa, se é pagar a faculdade do seu filho, se é fazer uma cirurgia, se é fazer uma viagem, onde você contempla esse consórcio, que é um segundo passo, onde você vai buscar estratégias para que você tenha a liberação desse crédito, e o terceiro passo, por fim, que é onde nós queremos chegar, obviamente, que é a realização do produto, é a utilização desse crédito para qual a finalidade você escolheu. Então, esses passos são muito importantes. Aqui, eu vou trazer agora a questão da contratação. Basicamente, tem alguns pontos muito importantes aqui que a gente tem que sempre estar atentos, que é onde, o quem, o como
e o quando. Onde? Qual administradora nós vamos escolher? Né? Qual empresa a gente vai confiar o nosso dinheiro, confiar o nosso projeto, confiar o nosso planejamento? Então é importante sempre estar atento, né? Em qual empresa, banco, qual instituição, se ela é uma instituição regulamentada pelo Banco Central, se é uma instituição que você vai, procura, vê no Reclame Aqui, vê no Banco Central, vê como que ela está realmente no mercado, pessoas que tiveram relacionamento com essa empresa, quais são os feedbacks, quais que são, né, as pontuações que as pessoas colocam, né, pedir conselhos realmente. Agora, a parte do como, com quem, perdão, a gente vai falar com qual é a pessoa que vai te ajudar nessa trajetória, porque cada um tem o seu talento, cada um tem a sua habilidade, e é muito importante quando você vai adquirir um produto desse, você está falando com alguém que realmente entende, porque às vezes a minha habilidade é no mercado, por exemplo, da elétrica, ou de repente a minha habilidade é dentro do direito, e se eu precisar de alguma coisa nesse sentido, eu vou querer fazer? Eu que não tenho habilidade? Não. Eu vou procurar alguém que entenda, eu vou procurar alguém que possa me auxiliar dentro daquele produto. Então, o consórcio não é diferente disso. A gente precisa ter pessoas que entendam para nos ajudar, para nos auxiliar. Pessoas que realmente vão conseguir nos dar um norte do que fazer, de quais estratégias ali podem ser adotadas. O como, a gente vai falar sobre produto, sobre quais grupos eu vou entrar, a usabilidade desse crédito, será que ele atende a minha necessidade? Talvez eu queira realizar uma reforma em um galpão comercial, será que o consórcio atende essa necessidade? Será que ele contempla esse produto? Reforma em galpão comercial? Será que eu quero realizar uma viagem? Será que o consórcio contempla esse tipo de produto também? Será que eu posso pagar uma viagem através de um consórcio? Então, isso são coisas que a gente precisa entender, precisa também estar atento, né, se realmente aquele produto atende a nossa especificidade. Pode ser uma boa empresa, pode ter um bom consultor, mas você tem que entender também se aquilo que você está necessitando pode ser atendido por essa ferramenta. E ali o último é o quando. Eu estou no momento de compra? Estou no momento de realmente fazer esse planejamento? Será que é agora? Será que é amanhã? Será que é daqui a um tempo? Quando ele vai se encaixar melhor no meu planejamento de vida, na minha situação financeira, nos meus planejamentos? Então, estando atento a esses 4 pontos aqui que eu trouxe, eu acredito que a gente pode ter um excelente resultado dentro desse mercado, dentro dessa ferramenta. Contemplação. Aqui é onde eu acho que tem as maiores dúvidas, né? Quando que eu pego? Como que eu contemplo? Se é rápido? Se demora? Como funciona? O que eu posso fazer? E aqui dentro do consórcio a gente tem várias formas de contemplação. A primeira delas, a gente vai ter o sorteio. Bom, aqui eu estou simulando um grupo onde esse crédito que foi aplicado aqui através dos participantes, ele vai ser distribuído para os próprios membros do grupo. A primeira forma de liberação é num sistema de sorteio, onde esse sorteio pode ser realizado pela própria administradora, pela própria instituição bancária, ou então pela Loteria Federal, para um órgão externo, um órgão de terceiros, trazendo assim mais credibilidade, mais segurança para os consorciados. Então, cada consorciado dentro de um grupo, ele tem um número, aqui eu coloquei o número 35, só para representar um número, e aí se sai o número sorteado 35 nesse mês, esse participante, ele tem acesso ao crédito. Fora o sistema do sorteio, a gente também tem uma forma de antecipação, onde o consorciado ele antecipa um valor do crédito total para que ele tenha acesso a mais rápido esse bem. Essa antecipação, ela é como se fosse um leilão, onde os maiores valores ofertados dentro do grupo são contemplados dentro daquele mês. Se eu ofertei um lance, uma antecipação, ela não foi a maior, eu posso ofertá-la novamente no outro mês. Eu não mexo no meu bolso, eu não me descapitalizo e faço a oferta novamente. E assim, com uma estratégia estudada, um grupo estudado, você consegue ter uma assertividade dentro desse sistema, porque sorteio é sorte, não é verdade? Então, a gente pode ser sorteado no primeiro mês, pode ser no 5º, no 20º, no final, no meio, não tem como a gente saber o mês que vai ser sorteado, que vai ser dentro do período, obviamente. Quando a gente quer ter uma assertividade, uma previsibilidade, a gente tem esses recursos de poder utilizar um lance. Além desse lance, que é o lance livre, né, o famoso leilão,
que é ofertado com recursos próprios do cliente, do consorciado, também tem um lance chamado lance embutido. Alguém já ouviu falar de lance embutido? Olha, o marqueteiro já ouviu falar. O lance embutido, ele nada mais é do que um lance que você desconta do próprio valor a receber. Aqui eu trouxe um exemplo para demonstrar onde um consorciado ele contrata, por exemplo, um consórcio de R$300 mil. Por exemplo, ele quer um objetivo de comprar um apartamento, ele pode utilizar, então, 70 mil desse consórcio para dar de lance. E aí, sendo contemplado, ao invés de ele pagar esses 70 mil em dinheiro ou o FGTS, que também pode ser utilizado dentro do consórcio, ele pode descontar do valor a receber. Aí ele não paga nada e não recebe 300 mil. Os 70 mil vai ficar como pagamento de lance e ele recebe a diferença, 230 mil. Então, é uma forma também de antecipar a liberação desse crédito sem você precisar se descapitalizar, sem você precisar usar o seu recurso ou até mesmo o FGTS. E aí tem lances que são mistos também. Ele pode ser uma mistura entre lance embutido, que é um lance que você desconta do crédito, somado também a um lance em recurso próprio, ou o FGTS também. E aí fazendo um misto. E a Demicon também tem uma novidade, que não é tão nova assim para nós, mas para o mercado chama lance fidelidade, que é uma outra forma de contemplação que nós temos. O lance fidelidade, ele é um lance que não envolve apenas recursos financeiros. Ele envolve também o tempo pago pelo consorciado. E aí ele traz mais assertividade para aquele cliente que pagou mais meses. Então ele tem como se fosse uma preferência dentro daquele grupo. Por você ter pago mais parcelas, você é beneficiado para a sua contemplação sair antes daqueles que pagaram menos parcelas. A Demicon criou esse lance já tem em torno de 3 anos, e ele tem dado super certo. A gente tem conseguido utilizar ele de uma forma bem legal para os nossos clientes. E agora tem algumas outras administradoras que também já têm esse lance. Bom, aqui eu resumi um pouquinho as formas de contemplação, como a gente pode ter acesso a esse crédito. Então, ele pode ser mais planejado, esperando um sorteio, ou sem dar lance, ou ele pode ser mais previsível, quando você precisa de uma certa urgência. Então, é caso a caso. Cada caso vai ser estudado. A gente não consegue... Isso é importante no consórcio também. Jamais, dentro de consórcio, até pelo menos o momento de hoje, a gente pode falar ou dar uma data, com certeza, 100% absoluta de contemplação para o cliente. Isso é algo que a gente precisa entender, né? Tem muitas pessoas que acabam achando que isso pode ser feito no consórcio. Ah, mas eu preciso de uma data. 1 mês, 5 meses, 10 meses, quanto tempo? Não tem como dar uma certeza 100%. O que a gente pode? Trazer uma previsibilidade, como eu falei, é um planejamento, é um estudo, mas mês a mês é lance. Então, dentro do planejamento, a gente consegue ter uma assertividade, mas não 100%. Então, isso é muito importante também, é um ponto muito relevante dentro do consórcio. Bom, agora, em utilização, o que a gente pode fazer com uma carta de crédito? Aqui eu tenho alguns exemplos dentro do mercado imobiliário. A gente vai ter compra de imóvel, pode ser imóvel, pode ser terreno, casa, apartamento, imóvel comercial, pode ser novo, pode ser usado, pode ser urbano, pode ser rural, residencial, comercial, enfim. Basicamente, todos os imóveis podem ser adquiridos com uma carta de crédito, com um consórcio. Quais imóveis não podem ser adquiridos com consórcio? Aqueles imóveis que não estão regularizados, né? Que não têm inscrição, que não tem matrícula, não tem o registro de imóvel. Esses imóveis não podem ser comercializados através de uma carta de crédito. Mas tirando esse detalhe, e eu acredito que também, né, não faz sentido também, muitas vezes. Por favor, pastor, fica à vontade. Você liberou para as dúvidas, agora começou a surgir. Eu gosto. Na verdade, assim, duas, né? Uma com relação à contemplação. Não sei se isso você vai abordar mais adiante, mas as pessoas falam muito em venda de carta contemplada. Eu queria entender um pouquinho a respeito disso, se faz sentido, se não faz, como que isso realmente funciona na prática, no mercado, quais são as vantagens que eu tenho e as desvantagens em buscar uma carta já contemplada e fazer a compra dela. E já aproveitando o gancho, como a gente tem aí os tipos de imóvel, eu não sei
se você já teve a oportunidade de tratar sobre isso, mas quando se trata de imóvel tombado, eu falo isso porque onde eu atuo, por exemplo, tem bastante residências, e eu sei que para fins de financiamento você tem barreiras. Eu não sei se com relação a consórcio existe alguma barreira para você fazer uma compra de um imóvel tombado como patrimônio histórico. Olha só, que excelente pergunta essa. As duas, na verdade. Respondendo a primeira, realmente tem essa possibilidade de você comprar um consórcio já contemplado. Dentro do mercado de consórcio, tem pessoas que elas investem em consórcios e aí elas vão pagando até a contemplação, para quando esse crédito for contemplado, vender ele no mercado com um valor de lucro, para que ela possa obter um lucro na operação. E aí esse consórcio ele já vem contemplado para você. Tem pessoas que vendem diretamente e tem empresas, no caso a empresa que nós representamos hoje, é uma empresa que ela mesma compra o consórcio do cliente original. A pessoa que comprou o consórcio foi pagando, a nossa empresa ela compra e depois você vende no mercado. É uma boa opção em muitos casos, mas tem casos que não. Então é muito caso a caso, é bem uma questão de estudo e de fazer conta. Puxar o rabisco ali e ver qual que é o melhor negócio. Talvez é você fazer um financiamento, ou você fazer o consórcio, ou se não fazer nenhum dos dois, e talvez planejar uma compra à vista, ou uma aplicação para que essa rentabilidade possa te dar esse dinheiro lá na frente, ou às vezes nem comprar. Tem casos também que pode fazer sentido. Então, caso a caso, a gente vai entender de acordo com o perfil daquela operação e daquele cliente se faz sentido ou não. Mas eu vou dar um exemplo ali mais para frente de uma carta contemplada, por exemplo, como que esse mercado funciona. A segunda pergunta, pastor, eu vou aprender com ela. Eu não fiz operação ainda e nunca me veio essa dúvida. E é uma dúvida realmente muito boa. Se o consórcio ele consegue contemplar, né, se ele consegue adquirir um imóvel tombado, né, como patrimônio histórico, imagino. Que legal. Eu não sei ainda, mas eu vou buscar essa informação e vou te passar. Vou te chamar e vou te mandar essa informação aí para o senhor também ficar por dentro. Bom, dentro de outras opções, além da compra, a gente tem a construção, a gente tem opções de reforma com o consórcio, quitar financiamentos para diminuir encargos possíveis, a venda da carta, que é basicamente aquilo que o senhor falou, só que ao invés de eu comprar um consórcio contemplado, é eu pagar esse consórcio para vender ele contemplado depois. Alguém, além do pastor que já tinha um conhecimento um pouquinho sobre isso, já tinha ouvido falar, imagino, tem alguém que já ouviu falar nesse mercado específico, que é um subproduto dentro do consórcio, né? Uma forma de você aplicar um dinheiro para ter uma rentabilidade futura. Alguém já ouviu falar? Não? Legal. Eu vou dar um exemplo aqui mais para frente também. Felipe. Além da venda da carta, aposentadoria imobiliária, que não é um produto em si, uma forma de compra, na verdade é um conceito onde a gente busca, dentro do consórcio, realizar aquisição de imóveis para que a longo prazo isso possa se tornar uma carteira de ativos, imóveis alugados, gerando rentabilidade passiva recorrente, para que a gente possa realmente ter uma velhice mais tranquila, ter uma aposentadoria também através do setor imobiliário, com uma forma inteligente, sem se descapitalizar e com custo financeiro também muito baixo. Fora o mercado do consórcio imobiliário, a gente também tem o consórcio de veículos e também o consórcio de serviços. Aqui eu juntei os dois no mesmo slide. Dentro do consórcio de veículos, você pode comprar carro, moto, caminhão, implementos rodoviários, implementos rurais, maquinário agrícola. Você pode utilizar para embarcações também, aeronave, é bem diverso na verdade, geradores de energia, painel solar. Muitos produtos hoje, motores, podem ser adquiridos através de uma carta de crédito. Você pode também fazer um consórcio de serviços, que é um produto bem novo. Ele está aí com em torno de 4, 5 anos de mercado, o produto serviços, que é o consórcio para todo tipo de prestação de serviço. E hoje, a maior parte do PIB representa serviços. Um serviço de uma viagem, um serviço de uma faculdade que está prestando um serviço para você de ensino, um serviço de uma reforma, um serviço de um honorário,
onde você vai ter um encargo ali, também você pode emitir uma nota para o seu cliente pagar essa nota através de um consórcio. Então, aqui a gente tem um leque extremamente amplo, onde a gente pode trazer tanto para viagens, formatura, casamento, faculdade, cirurgias, facetas, implantes capilares, enfim, gente, tudo que vocês imaginarem. Assim, isso aí é uma prestação de serviço? É um produto? Não. É uma prestação de serviço? É uma prestação de serviço de uma pessoa, de uma empresa, de uma agência. Então, eu posso pagar esse serviço também com uma carta de crédito. Às vezes tem serviços que têm um valor agregado um pouquinho mais elevado, né? E ao invés de usar o cartão, ao invés de fazer um financiamento, a gente pode também optar por essa ferramenta. Gente, eu vou exemplificar para vocês aqui a opção da venda da carta. Aqui é uma operação de uma cliente nossa, que ela contratou um consórcio de R$618 mil, num plano de 240 meses, que é um prazo comum para consórcio de imóvel, né? Que são 20 anos. E esse plano, ela tinha uma parcela de R$3.200, já embutido ali o valor da taxa de administração, que é o percentual que a administradora cobra para operacionalizar isso. Dentro do consórcio, existe a possibilidade também de você pagar uma parcela reduzida. O que é uma parcela reduzida? Ao invés de eu iniciar pagando o valor normal, né, que eu pagaria durante o período todo do consórcio, eu posso pagar um valor menor até ser contemplado. Não quer dizer que eu vou pagar menos, é um valor que você vai pagar reduzido. E depois essa diferença, ela vem diluída nas parcelas restantes. Então, quando você é contemplado, é feito um recálculo da parcela, onde pega o valor residual e divide pelo prazo restante da cota, e aí você tem a parcela pós-contemplação. Essa parcela reduzida dessa cliente era uma parcela de R$2.500. Ela foi contemplada através do lance embutido. Nesse caso, foi um lance embutido ali de 190 mil, aproximadamente. Eu trouxe valores arredondados aqui. E aí, ao invés de pegar 618, ela ficou com apenas R$428 mil em crédito, por conta que o lance que ela deu foi abatido do próprio consórcio. E a parcela dela, que era R$2.500, após a contemplação foi recalculada. Mas quanto que ela pagou até ser contemplada? Durante 9 meses, essa parcela paga pela cliente totalizou um valor de R$22.500. 9 meses de R$2.500. E aí aqui ela tem uma opção, na verdade 3 principais opções aqui, 3 possibilidades. A primeira possibilidade, ela é utilizar esse crédito, né? E comprar um imóvel, comprar uma casa, comprar um terreno, construir, reformar, quitar um financiamento, todas aquelas opções que eu mostrei anteriormente. O crédito delas é um crédito atualizado de R$428 mil. O prazo restante, 231 meses, e a parcela pós-contemplação foi para casa de R$2.400, por conta do lance que ela ofertou, reduziu no saldo, reduziu no crédito e também isso resulta numa parcela menor. Outra opção, além dessa de utilizar o consórcio, seria ela deixar essa carta rentabilizando, que é uma outra opção também que a gente coloca para os clientes, para que você tenha ali um investimento, no caso, um planejamento a longo prazo. Por exemplo, eu contemplei um consórcio, nesse caso aqui, 9 meses, que é um prazo bem curto, prazo muito bom, obviamente. Eu posso deixar esse consórcio rentabilizando. A administradora, ela pega esse crédito que eu tenho contemplado e ela aplica em títulos públicos. Ele fica aplicado rendendo uma Selic. Em muitos casos, por exemplo, atuais, como a Selic está com um valor mais elevado, faz muito sentido, porque você tem uma parcela que é reajustada uma vez ao ano pelo INCC, que aí eu vou mostrar também esses custos de consórcio, e você tem o teu crédito total rentabilizando pela Selic. É uma outra opção. Às vezes você não quer usar agora, você pode deixar esse consórcio e usar lá na frente, e você sabe que ele vai estar reajustado conforme a Selic. E uma terceira opção é você vender esse consórcio, que é a opção que eu já citei anteriormente. Nesse caso, ela vendeu essa carta de crédito, que ela tinha pago ali seus R$22.500, por um valor de R$112 mil. Quem que comprou esse consórcio? Ela poderia ter vendido para um familiar, para um amigo, para um conhecido, para uma empresa, vendido no mercado, buscado alguém para comprar, mas ela optou por vender para a nossa empresa, para a Demicon, que é uma operação mais segura, porque você está vendendo para a própria administradora que você fez o consórcio, e a administradora também normalmente paga um valor muito interessante. Nesse caso, foi pago para essa cliente R$112 mil nessa carta de crédito.
A partir desse momento, ela não paga mais parcelas, porque quem vai assumir as parcelas é a pessoa que está adquirindo esse consórcio, e aí ela pode repetir essa operação novamente, pode ir lá e fazer um novo consórcio, e assim iniciar uma nova jornada. E quando contemplado, assim vender novamente, ou então utilizar esse crédito. Aqui a gente tem esse cenário. O valor pago até a contemplação nessa carta de crédito, R$ 22.500, período de 9 meses, valor da venda, R$ 112.000. Ela teve um lucro, então, de R$ 89.500. Essa operação é uma operação fantástica, mas nem todos vão contemplar em 9 meses. Felipe, até quando que eu posso pagar uma carta de crédito e ela me dá uma boa rentabilidade? Que seja acima do mercado, falando em renda fixas e investimentos seguros, que é o caso do consórcio, né? Não é um investimento variável, não é um investimento de risco. Nesse caso aqui, no formato que nós operamos, você consegue ter uma rentabilidade acima do mercado pagando até 5 anos do seu consórcio. Paguei por 3 anos, 4 anos, 5 anos. A rentabilidade que você vai ter na venda ainda é superior ao mercado. Passou disso, a rentabilidade começa a ficar similar ao mercado e às vezes não mais interessante. E aí, por favor, fica à vontade. Felipe, existem operações dessa, por exemplo, que quando a pessoa que tem o consórcio contratado, ela vai vender para a administradora recusa a compra? Sim, sim. Quando que faz sentido vender um consórcio? Quando que, por exemplo, a nossa administradora compra? Quando esse consórcio é contemplado via sorteio, via lance embutido e via lance misto, que é um lance limitado a 50%, que ainda assim faz sentido para repassar depois. Porque a Demicon não tem o interesse em utilizar esse consórcio. Afinal, ela vende consórcio. O interesse realmente é ajudar aqueles clientes que têm pressa, que têm urgência. Que tem casos que a gente pode planejar, mas tem casos que não tem muito tempo para planejamento. Nesses casos, entra a carta contemplada, que aí vem atender esse cliente que precisa dessa urgência. Então, a Demicon, ela compra, ela tem intenção de compra sempre, porém, em muitos casos não faz sentido. Por quê? Se eu dou um lance livre, por exemplo, que é o leilão, é um lance assertivo, e eu contemplo o meu consórcio, se eu quero vender para você, talvez não faça sentido para você comprar. Fala assim, Felipe, se eu for dar esse valor todo que você ofertou e um pouquinho a mais, ainda eu mesmo vou, faço um consórcio e dou o lance livre. Então, nesses casos, não faz sentido realmente a operação, mas toda carta contemplada via sorteio, e lance embutido e lance misto, a nossa carta, a administradora oferece a compra. Todos os clientes que eu tive contemplado até hoje, sem exceção nenhuma, a Demicon ofereceu uma compra. Independente do valor da carta? Independente do valor da carta. Se é de 40, se é de 400, se é de 1 milhão, independente do crédito. Por que a gente compra isso? Por mais que às vezes o valor do crédito seja baixo, isso gera uma dúvida também. Fala assim, poxa, mas a Demicon vai comprar um consórcio de 100 mil contemplado? Sim, porque às vezes o cliente precisa de 100 mil para uma reforma, uma compra de terreno, uma compra de imóvel, às vezes só para complementar o que ele já tem, ou então ele complementa várias cartas de crédito. Isso é possível também. Eu pego 3 cartas de 100 mil e eu consigo fazer um crédito total de 300 e adquirir um imóvel. Então, essa questão de valores fracionados não é um problema dentro desse mercado, inclusive é muito bom. Bom, por que alguém compraria? Por que a Demicon compra, né? Eu já falei que ela compra para revender, e aqui eu vou colocar um comparativo de um financiamento, uma média de mercado com valores atualizados, e também desta mesma carta contemplada aqui. Por exemplo, a Demicon comprou por 112 mil, ela vai vender por um valor um pouco maior. Aqui nesse caso, vamos pegar, se uma pessoa hoje, um perfil comum, vamos colocar, vai comprar um imóvel de 430 mil, porque eu estou colocando algo dentro da média. Pode ser para mais, pode ser para menos, é apenas uma simulação. O que a gente tem? Hoje, se você vai comprar um imóvel de 430 mil, financiado, você precisa dar uma entrada, que vai de 20% a 40%, às vezes mais, depende muito da análise do banco, da instituição que você vai financiar. Mas, por exemplo, eu coloquei ali em torno de 30%, que é uma entrada média, né? Uma entrada comum. 30%, 130 mil reais, então, eu tenho que desembolsar para comprar esse imóvel de 430 mil, aonde hoje a taxa de juros, isso é uma informação do próprio Banco Central, a taxa média de juros de financiamento imobiliário está em 11,6% ao ano.
e é uma indexação, uma correção, ou pelo IPCA, que vai ser o índice da inflação, o preço do consumidor amplo, ou então pela TR, que é uma tabela referencial, que é utilizada também por mercado financeiro e para correção de muitos financiamentos. Num prazo de 30 a 35 anos, que é o prazo médio de financiamento hoje, ficaria uma parcela aproximada de R$3.000. Então, ao final desses 30 anos, por exemplo, pagando uma parcela de R$3.000, uma prestação desse valor, nesse imóvel de 430 mil, fora a entrada de 130, eu tenho um custo, sem as correções futuras, de 1.080.000. Agora, vamos pegar outro cenário aqui, aquela carta contemplada. Então, vamos supor que a Demicon vendeu esse consórcio por 170 mil. E é uma análise do mercado. Quando o mercado financeiro está mais em alta, essa entrada normalmente fica um pouco mais alta. Quando o mercado financeiro está com juros baixos, a entrada fica um pouquinho mais baixa. Mas vamos pegar aqui 170 mil de entrada, uma taxa de 1,2% ao ano, que é o que a pessoa vai assumir. Essa aqui já, até trazendo, é uma taxa média de administradoras de consórcio. Essa taxa, no caso, é da Demicon, mas é uma taxa média para todos os consórcios. 1,2%, 1,3%, 1,1% ao ano. Essa é a taxa de administração. Corrigido pelo INCC, que é um índice diferente do que os financiamentos usam. Esse aqui é o Índice Nacional do Custo da Construção, é o que atualiza o preço do aço, da areia, da pedra, do tijolo, da mão de obra. Ele traz um compilado de tudo isso e nos dá uma correção que acontece todo janeiro em consórcio e no financiamento também. Normalmente é todo janeiro, mas depende de cada instituição. Nesse caso, a parcela da cliente que vendeu o consórcio, depois da contemplação, ficou em 2.400, totalizando um custo final de 554 mil, sem também as correções que virão futuras decorrentes do INCC. Então, aqui nós temos dois cenários. Um onde o cliente opta por financiar, e aí quando que eu entendo, pastor, que faz mais sentido talvez comprar uma carta contemplada? Quando a pessoa tem uma urgência alta e tem uma entrada mais alta também. E aí faz muito sentido, porque o custo final da operação para ela vai ficar bem mais baixo. Agora, quando que talvez o financiamento é a melhor opção? Quando a pessoa tem uma entrada mais baixa e também tem uma urgência muito alta. Nesse caso, o financiamento é uma boa opção. Agora, quando que o consórcio original é uma melhor opção? Quando a pessoa tem uma entrada, seja ela alta ou seja ela mais baixa, mas não tem tanta urgência. Ela pode fazer isso mais planejado. Nesse caso, o consórcio original é a melhor opção. Se você senta, calcula, rabisca, vê correção, vê índice, vê isso, vê aquilo, vê estratégia, vê... Nesse caso, a equação sempre é positiva para o consórcio original. Agora, se tem urgência, se tem necessidade, poxa, é um imóvel talvez de família, e eu preciso comprar esse imóvel porque senão ele vai ser leiloado e vai passar para outras pessoas e a gente quer ter esse imóvel aqui. Nesse caso, ou uma carta contemplada ou um financiamento. Respondi a pergunta, pastor? Alguém ficou com alguma dúvida? Essa é a operação que a Demicon faz. Ela ajuda a pessoa que está com urgência, trazendo outras pessoas que querem fazer esse investimento, pagar as parcelas, pagar os consórcios e depois vender contemplado. Outro produto que a gente comercializa muito, que eu coloquei ali, que seria a aposentadora imobiliária, e que eu acredito que é uma forma muito inteligente de se adquirir patrimônio. Aqui eu trouxe só um exemplo, é um consórcio de R$300 mil, num prazo de 20 anos, onde a parcela é 1.200. Esse consórcio, eu só simulei uma contemplação em 36 meses, que seriam 3 anos, que não é um prazo curto, mas também não é um prazo muito longo. E aí o que eu faço com esse consórcio quando ele é contemplado? Eu vou no mercado e compro um estúdio, um flat, né? E aí eu tenho uma boa rentabilidade. Tem que ser imóveis bem pensados, tem que ser em uma região boa, tem que ser um imóvel que faça sentido para essa operação. Porque tem imóveis e imóveis, né? O pastor, como é do mercado imobiliário, sabe disso, né? Tem imóveis que têm uma boa rentabilidade e tem imóveis que não. Tem imóveis que dão mais trabalho para cuidar, tem imóveis que dão menos trabalho. O que a gente indica para os clientes que optam por esse tipo de investimento? Eles colocarem dentro de uma administradora. Hoje tem várias administradoras que operam no mercado de diária, né? Eles anunciam em plataformas como Airbnb, Booking, Trivago, entre outras, Quinto Andar, e aí eles têm uma boa rentabilidade dentro desses estúdios. Uma que eu posso citar aqui, que é uma empresa que eu já estou trabalhando em parceria com eles há muito tempo, é a House,
ou Housey. Se vocês não conhecem, depois dá uma pesquisadinha, vocês vão ver que é uma administradora muito bacana. Eles oferecem uma solução completa para o cliente. Eles alugam seu imóvel, fazem a administração, entrada, saída de cliente, limpeza, manutenção, eles cuidam de tudo e te cobram uma taxa em cima do valor que ele aluga mensalmente. A rentabilidade média desses imóveis, líquida, é em torno de 1% ao mês. É uma rentabilidade muito boa dentro do mercado financeiro, dentro do mercado imobiliário. O que a gente tem? 1% ao mês hoje, de um imóvel de 300 mil, a gente está falando de uma rentabilidade de R$3.000, onde a parcela desse consórcio, após a contemplação, ela é recalculada para 1.600. 3.000 menos 1.600, que é a própria parcela, 1.400. É o valor que ainda esse imóvel vai me deixar. Ou seja, a partir do momento que eu contemplo esse crédito, compro um estúdio, esse imóvel começa a se pagar e ainda me deixa uma rentabilidade mensal. Para quê? Para que eu possa adquirir uma nova carta de crédito e assim iniciar um novo investimento. E aí esse imóvel se paga e ajuda a pagar um próximo. Isso, olhando a longo prazo, 10, 15, 20 anos, é uma forma fantástica de construir patrimônio e ter renda passiva recorrente. Porque todo mês está caindo dinheiro na conta através desses imóveis, que ao longo do tempo vão valorizar, daqui 5, 10, 15 anos, não vai estar mais valendo 300 mil, então lá na frente ele vai ter um bom valor de mercado também. Normalmente imóveis corrigem acima da inflação, então isso é bom também, porque traz proteção, né, para o investimento, traz proteção para o recurso. E você não precisa se descapitalizar. Qual que é o investimento? Uma parcela que cabe no orçamento. Hoje faz sentido eu destinar uma parte do que eu estou todo mês trabalhando, suando, correndo, conquistando, faz sentido eu separar um pedaço disso, para que lá na frente eu consiga construir algo que vai me possibilitar ter uma velhice mais tranquila, quando a minha produtividade, que naturalmente vai cair, será que até lá eu vou depender 100% da minha produtividade ou eu vou construir algo para que eu possa balancear isso e equilibrar lá no final essa conta? Então isso a gente considera muito importante, é uma forma de proteger a nossa família, proteger o nosso futuro. Gente, aqui eu vou chegando ao fim. Quero agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse conteúdo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de valor para vocês, que vocês possam utilizar isso aqui na vida de vocês para poderem planejar talvez as próximas conquistas. E aqui estão os meus contatos. Hoje nós estamos com uma gestão nova aqui em Guarulhos, nosso escritório ali na frente do Bosque Maia. O escritório em si ele já tem 3 anos de atuação, porém nós fomos convidados para fazer uma gestão nova ali junto com alguns outros gestores dentro desse escritório. Há 1 ano nós estamos ali, estamos começando a construir um time ali, começando a construir algo diferente, né? E a gente está precisando de pessoas que queiram empreender, pessoas que queiram trabalhar nesse mercado e que queiram também se desenvolver junto conosco. Então esse é o pedido que eu quero fazer. Se vocês conhecem pessoas que tenham esse perfil de empreendedor, pessoas que queiram trabalhar nesse mercado, indique para a gente poder conversar com ela, fazer uma entrevista e de repente ela fazer uma parte do time com a gente da Demicon. Eu não vou passar muito aqui sobre a empresa, porque o caráter da palestra é mais sobre conteúdo em si, é mais sobre o consórcio, né, e não sobre tanto a marca que a gente representa, mas é uma marca fantástica, ela está há 33 anos no mercado, é uma empresa que, inclusive, ela criou o consórcio para imóvel, antigamente não existia, só tinha de carro e moto, então é uma empresa que não é nova, Roberto Justus é um dos sócios da empresa, é um dos investidores, e a gente tem números muito interessantes. Para quem? Tanto para os clientes, tanto para aquela pessoa que está comercializando esse produto. Aquela pessoa que está seguindo uma carreira dentro disso, consegue também ter um plano de carreira muito interessante. E aí, se vocês tiverem pessoas para indicar, a gente vai sentar, vai tomar um café e vai apresentar esse plano de carreira para essas pessoas. Muito obrigado novamente, Deus abençoe. Glória a Deus. Gostaram? Foi bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que ainda queira? Podemos aproveitá-los aqui, De repente, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, alguma coisa. Estou com o microfone aqui, Verdade. Se alguém quiser fazer perguntas. Verdade, gente. Mas eu quero realmente aqui de coração, viu, Felipe, agradecer
por esse tempo que você disponibilizou aqui para a gente. Realmente, quando a gente fala de consórcio, surgem muitas dúvidas. A pergunta mesmo que eu fiz para ele, relacionada a imóvel tombado, é que meu pai, por exemplo, está nessa jornada, buscando um imóvel para comprar. E vieram 2 nessas condições. Está lá como patrimônio tombado historicamente em São Paulo, os imóveis são bons. E os bancos normalmente criam barreira para fazer esse financiamento, e aí ventilaram, mas eu não me aprofundei, estou me aprofundando agora, ventilaram que o consórcio seria uma saída e que isso já teria acontecido em alguma situação. Mas é aquela conversa ventilada, né? Então a gente não consegue realmente afirmar. Mas fora isso, eu tenho certeza que existem muitas outras coisas, assim, dúvidas que acabam surgindo. Eu mesmo nunca tive assim, a oportunidade de ouvir a respeito de consórcio. Confesso até que já fui preconceituoso com o sistema. Eu também. Já fui preconceituoso com o sistema, mas é bom ouvir você, porque você chega de uma forma muito honesta, né? Você realmente traz a clareza. Uma das coisas que eu mesmo já fui procurado como advogado são pessoas que às vezes pegam vendedores desonestos, né? Pessoas que trabalham nesse ramo, mas são desonestas, e aí chegam estabelecendo data, não, ó, daqui 1 mês você vai ser contemplado, dê um lance e esse lance vai te garantir, basta vir com 10%, 20%. Essas coisas realmente acontecem, infelizmente acontecem. E muitos acabam, às vezes, caindo nessa, né? Nessas armadilhas, e aí depois vão lá buscar o Aislan para tentar processar a empresa de consórcio, né? Sim, sim. Mas bacana as dúvidas. Acho que Com tem certeza, pastor. uma Isso. pessoa ali que quer tirar alguma dúvida ali. Felipe, eu sou o Brandon. Uma dúvida. Vamos supor que eu paguei 30 parcelas do consórcio. E após essas 30, eu falo, eu não quero mais o valor, não quero mais continuar com o consórcio. Esse valor retorna para mim? Como que funciona? Maravilha, Brandon. Obrigado pela pergunta. Isso até me fez lembrar dos pontos de atenção. Primeiro, essa questão de promessas infundadas, né? Promessas que às vezes a pessoa só está pensando ali em realmente vender o produto, não está preocupada em ajudar realmente de fato aquela pessoa. Então isso acontece muito dentro do nosso segmento, infelizmente, porque é um produto fantástico que, se trabalha da forma certa, realmente é um objeto de transformação, né? Um objeto de realização. Um dos pontos de atenção é esse: o consórcio ele não é um investimento, não é uma aplicação de liquidez. Ele não tem uma boa liquidez. Então, se você aplicou o seu dinheiro no consórcio e agora você decidiu, ou teve algum imprevisto, ou aconteceu alguma coisa, e você não consegue continuar com os pagamentos, com investimentos, antes da contemplação, obviamente, você tem o direito de ou receber esse valor no final do consórcio, ou então quando o seu consórcio for sorteado, ainda que cancelado. Essa segunda opção é opcional de cada administradora. O que o Banco Central ele coloca como regra? O consorciado, no final, vai pegar esse valor corrigido, menos um desconto de 20% normalmente é esse valor, do que você pagou, e a taxa de administração proporcional naquele período. Outra opção é você reativar essa cota posteriormente. Então, se você parou de pagar por um período, mas 3 meses depois, 5 meses depois, 1 ano depois, se você ainda não resgatou esse valor de volta, você pode retomar também o consórcio. Isso é algo legal que normalmente não é muito conhecido. Você pode voltar àquele investimento e retomar de onde você parou. É uma segunda opção. Então a gente tem essas possibilidades: pegar no final, corrigido, quando for sorteado a cota, ou então se você quiser reativar esse consórcio. Essas são opções. Posso falar outros pontos de atenção? Fora esse que eu já citei? Pode sim. Taxa de administração. É bem importante a gente estar atento, né? Com taxas ocultas, taxas que muitas vezes não são faladas no momento da negociação, você vem descobrir só depois da contratação, e aí o valor que era X se torna Y, isso acaba criando uma indisposição, né? Se torna muitas vezes um problema. Taxas de adesão também, muitas vezes você tem taxas de adesão para entrar no consórcio elevadas, que realmente não te beneficiam, muitas vezes, não vão trazer uma melhora para o seu produto, é realmente só uma condição comercial ali que é colocada pela administradora ou pelo banco. Fora essas... Por favor.
De repente, é a pergunta que eu ia falar. Felipe, sou o Marcelo. A taxa de administração é uma taxa fixa e varia em que valor? Em que porcentagem? Legal. Ela é fixa em contrato. Então, ela oscila dependendo do produto, dependendo do grupo, dependendo da administradora, mas quando você firmou um contrato, você tem aquela taxa de administração ali no contrato, ela não muda, é imutável, por lei. Então, e ela oscila, por exemplo, a taxa de consórcio imobiliário, normalmente ela vai oscilar dentro daquilo que eu coloquei ali, que é 1,2%, 1,3% ao ano. Às vezes pode ser bem mais, pode ser menos também. E a de consórcio de veículos gira em torno de 2% ao ano, que é o consórcio de motores. Agora, para serviços, formatura, festas, viagem, faculdade, toda essa parte de serviços gira em torno de 4% ao ano. Então, mas dentro do consórcio ali que você entrou, ela não vai mais mudar. O que altera? Aquele índice de correção. Isso também é um outro ponto de atenção, né? É você entender qual que é o índice que vai corrigir o seu consórcio. Aqui eu trouxe para vocês o do imobiliário, que é o INCC. Normalmente os consórcios imobiliários são por esse índice, mas tem consórcios que vão pegar outros, vão pegar IPCA, vão pegar IGPM, vai ter outros índices também que vão corrigir os consórcios. Então é importante estar atento a isso. Às vezes é a FIP também, tem consórcio de autos que é corrigido pela FIP de algum carro específico, e aí acaba tendo uma oscilação também dentro do ano, dentro do mês. E o que eu indico é o quê? Pegar consórcios que sejam reajustados apenas uma vez ao ano e que seja por um índice mais lateralizado, um índice que tenha uma previsibilidade melhor, para você não ter grandes surpresas, né, na sua parcela. Outro que é muito importante também, acho que talvez até mais importante, uma administradora, até citei, né, mas vou citar novamente, uma administradora que seja regulamentada pelo Banco Central. Isso aí é o que vai proteger o seu investimento, que vai te dar garantia de aquele valor que você está aportando ali, ele é seu e ele vai voltar para você em algum momento. Não é uma empresa que, se quebrar, por exemplo, você vai perder o seu dinheiro. Então, uma administradora protocolada pelo Banco Central. Ô, Felipe, aproveitando ainda, vamos lá, pega aqui um caso prático, né? A gente tem, você explicou bem ali a diferença entre financiamento e consórcio. O financiamento, obviamente, exige uma entrada, digamos assim, menor, né? E você já consegue utilizar. O consórcio vai ter ali aquelas maneiras de contemplação, uma delas que talvez seja assim o ponto mais assim viável para você realmente alcançar essa contemplação é o leilão, né? É você dar o lance. Eu imagino que seja a forma mais fácil, ou a compra, né? Mas pensando no leilão, eu tenho lá um imóvel de R$400 mil. Eu sei que não dá para você prever exatamente qual o percentual que eu tenho que agregar ali e ter aquela carta contemplada. Mas dá para a gente ter alguma previsibilidade ou ter alguma média? Para ter essa carta de 400 eu preciso, sei lá, dar um lance para alcançar os 50% ou 60%. Existe algum estudo onde me traga essa clareza para fazer o meu planejamento? Sim, com certeza, pastor. Eu colocaria o lance livre, que é o leilão, não como a forma mais fácil em si, mas a mais previsível. Porque as outras têm também os seus benefícios e elas também vão acabar sendo utilizadas para a contemplação. Porém, o leilão é mais previsível, porque ele é por quem dá mais. Então, você sabendo que é um leilão, quem oferta o maior valor, você consegue puxar um histórico dentro do grupo que você vai entrar e ver as médias de valores que foram ofertados anteriormente, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, e aí dentro desse percentual você faz uma oferta que seja um pouquinho maior para ser mais assertivo. Ou pode ofertar o mesmo valor que está sendo ofertado e também poder ser contemplado. Ele varia bastante dependendo do prazo do consórcio. Normalmente grupos novos têm lances mais altos, porque as pessoas estão começando, tem gente ali bem capitalizada que quer ofertar um lance alto. E aí a gente está falando em faixa de 70% hoje, para o mercado como um consórcio em geral. Por que esses lances tão altos, né? Porque eu considero pelo menos alto. Então eu busco alternativas para não precisar utilizar o lance livre para os meus clientes. Eu busco sempre a operação mais planejada, porque eu acredito ser a melhor. Mas vamos pensar, hoje um grupo ele inicia com 70%. Posteriormente, quando esses prazos vão aumentando, você pega grupos antigos em andamento, onde você consegue, por exemplo, chegar em 50% de lance também. Dentro de alguns grupos, você consegue ter uma boa previsibilidade. Então, é uma questão de entender o que é o melhor para esse cliente. Ofertar um lance maior,
e aí buscar uma parcela menor, porque esse grupo está novo, então a parcela está diluída em mais tempo, e aí isso é melhor, às vezes para o bolso, ou às vezes procurar um grupo bem antigo, onde a parcela vai estar mais alta, porque esse grupo já rodou ali 40%, 50% do seu período, então as parcelas vão ser diluídas em menos prazo, por isso a parcela vai ficar mais alta, mas a contrapartida, o lance vai ser mais baixo. Então é uma questão de olhar caso a caso e entender o que é melhor. Ou então ir para uma carta contemplada. É muito consultivo, né? A gente costuma colocar que o consórcio ele não é um fim. Para nós ele é um meio só de realização, de você sair do ponto A e chegar no ponto B. Então dentro daquele planejamento a gente vai ouvir primeiro para depois falar, dentro disso a gente consegue oferecer isso ou isso. O que você acha? E aí é uma venda, no caso, uma consultoria realmente que a gente vai ofertar para o cliente para tentar achar a melhor estratégia. Mas tem como ter essa previsibilidade, sim. Pastor Islan, mais uma pergunta aqui. Vamos dizer lá que eu não tenho ideia, creio que é por questão de tamanho de grupo, quantas casas são ou cartas são sorteadas por mês, ou quantas saem através de leilão, mas vamos dizer lá que 50% uma boa turma deu. Como é que vai resolver isso? Faz um leilão em cima desse? Faz um sorteio em cima desses? Legal, muito boa pergunta, pastor. É uma pergunta muito, muito boa, realmente. Olha, hoje os grupos, acho que tem 2 respostas aqui, 3 respostas juntas. Os grupos, eles variam de tamanho. Tem grupo de 500 pessoas, tem de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Tem no mercado também grupos de 10.000 pessoas. Então, o tamanho do grupo, ele diz respeito à arrecadação. Quanto maior o grupo, mais arrecadação ele vai ter, por consequência, mais liberações mensais. Então, ele acaba sendo proporcional. Se você tem um grupo de 1.000 pessoas, você vai ter X arrecadação e vai ter X contemplações. Se você tem um grupo de 2.000 pessoas, você vai ter 2X de arrecadação e 2X de contemplação. E aí elas vão intercalar entre sorteio, que normalmente é um apenas por grupo, e aí vai ter o lance livre, que é o leilão, vai ter o lance embutido e também vai ter o lance fidelidade. E aí eu vou intercalando entre lance livre, embutido, fidelidade, conforme a regra daquele grupo. Tem grupos de consórcio que não tem, por exemplo, o leilão. Tem grupos de consórcio que é só sorteio, lance embutido ou outra forma de lance. Tem grupos que não tem lance embutido, só tem lance livre. Então, você tem que entender qual que é o grupo que você vai entrar para poder fazer um planejamento que ele atenda a você. E aí as liberações vão nessa ordem. Mas, por exemplo, dando um parâmetro, só hoje um grupo de 1.000 pessoas, ele contempla em média 10 a 15 pessoas por mês. Essa é uma média que a gente pode trazer aqui, é uma média que a gente tem dentro dos nossos grupos, pelo menos. Bacana. Tem mais uma. Mais uma? Pode ser mais 2, quantas quiser, pastor. A do pastor não foi infantil, não, mas a não, minha pode excelente. ser que seja. Perdão. Desculpa. Eu tô na fila, eu levantei a brincadeira. Pode? Gente, já me denunciaram com a sua esposa do palestrante, né? Vai lá. Então, talvez eu já saiba a resposta. Mas é uma pergunta que eu faria. Tem algum limitador de tipo de imóvel que eu posso comprar? Por exemplo, eu só posso comprar em região X ou Y. Só posso comprar região metropolitana. E vamos colocar no exemplo que, assim, eu não tenho o valor de lance. Eu sei que dá para comprar a carta contemplada ali também, como você falou, mas eu não tenho o valor de lance. Como que eu posso tornar o meu sonho da casa própria real? Bom, a questão de geografia, ela é totalmente livre dentro do consórcio. Você pode contratar ele no sul e comprar no nordeste e vice-versa. Inclusive, dá até para comprar fora do Brasil. Se você tem um imóvel aqui no Brasil... Orlando, por exemplo? Dá. A gente já fez algumas operações já com imóveis fora também. Então, é bem livre, na verdade. O consórcio ele pode ser comprado imóvel rural, urbano, comercial. Como eu falei, todo tipo de imóvel, desde que ele tenha os documentos ok, você consegue comprar. Um ponto muito interessante. Talvez o imóvel tombado, eu falei que eu vou buscar, mas eu acredito que sim. Porque o consórcio ele é bem mais flexível do que um financiamento, por exemplo. E eu sei disso porque tem imóveis que ele não tem a averbação de toda a construção. Isso é normal, né? Às vezes não tem averbação de nada. A averbação é a regularização da construção na matrícula do imóvel. Porque às vezes o imóvel está constando só um terreno, mas ele tem uma casa em cima, tem um sobrado. Aí você fala, é um terreno ou é um sobrado? É porque o proprietário do imóvel não regularizou, né? Como ele deveria na matrícula do imóvel junto ali ao cartório. O que é possível? Dentro do financiamento, esses imóveis não são comercializados. Só se ele tiver totalmente averbado,
totalmente regularizado, 100%. Não pode ter uma edícula, uma casinha de cachorro construída que não passa, o perito acaba negando. Já no consórcio tem como. Mesmo que ele não tenha 100% da construção averbada, ou mesmo que ele não tenha nada da construção averbada, se ele tiver a matrícula do imóvel constando um terreno, a gente consegue também operacionalizar também. Então, é uma flexibilidade a mais que a gente tem no consórcio. Então, acredito que esses imóveis tombados também possam ser adquiridos. Mas eu vou buscar essa informação. Tá certo. Eu vou fazer a pergunta infantil, mas você falou de flexibilidade, desculpa, mas surgiu uma outra também. A pergunta infantil é entidades sem fins lucrativos. Aí a gente pode falar de associações, podemos falar até mesmo de igrejas. Pode contratar esse serviço? Essa é a infantil. Aqui legal. Não é infantil, não é infantil, eu. Não. E já emendando, você falou de flexibilidade. Hoje, para contratar um consórcio, eu preciso ser submetido a algum critério de avaliação de crédito? E se sim, como que é? Como que funciona esse critério? Que eu sei que o financiamento, eles buscam até o tataravô, né? No consórcio, como que isso funciona? Legal, muito boas perguntas. Hoje não tem pergunta infantil. Vocês estão sendo modestos. Olha, a primeira questão a primeira questão é das entidades sem fins lucrativos. Você pode contratar o serviço? Sim, dá para contratar o serviço. Não em todas as administradoras e normalmente nos bancos não. O banco é muito mais restritivo com relação a consórcio, porque o consórcio ele tem um produto a mais do banco. É um produto que ele tem na prateleira e aí a gente tem em contrapartida disso, que é um produto que é o nosso único produto. Então, ele é bem mais versátil para poder atender realmente o cliente. Dá para comprar. A Demicon, que eu sei, é a única administradora, até o meu conhecimento, salvo engano, que faz esse tipo de operação. Pega o grupo de fundadores dessa instituição para comprovar renda. Em caso de igreja, pode ser pego até a membresia, também para comprovar renda, para a liberação depois desse crédito. E aí vai precisar de uma comprovação de liberação, uma movimentação ali do CNPJ da igreja, e aí consegue comprovar e consegue liberar. A gente tem vários cases de sucesso já, de templos que foram construídos através do dinheiro da Demicon, através do nosso crédito. Então, é uma coisa que a gente já está habituado a fazer, então dá sim. A outra pergunta, que é sobre... Fala, pastor. Não, é porque nós enfrentamos essa situação. Recentemente, um gerente de banco, ele me falou que o consórcio poderia nos ajudar no tocante só a reformas, coisas assim. E eu queria, então, que você esclarecesse mesmo para aquisição de imóvel. É possível? É isso que você nos disse? É isso mesmo, pastor. Pode ser utilizado em todas as operações que eu coloquei aqui, citei anteriormente, para a igreja, para instituições sem fins lucrativos, pode ser utilizado, porque são operações que nós já fizemos, tanto para a compra de terreno, como também para a construção do templo em si. Então sim, é possível. Respondi, pastor? Muito bem, bacana, obrigado. Bom. A questão da avaliação do crédito. A avaliação como do crédito funciona no consórcio? Tem dois cenários. A administradora pode optar por fazer uma avaliação prévia e aí já fazer um filtro se você é aprovado para contratar o consórcio ou não. Ou ela pode fazer uma avaliação prévia ainda assim, mas ainda com restrição, ainda com alguma restrição ali, seja no CNPJ ou seja no CPF, ela fazer a liberação da contratação, mesmo com a restrição. A Demicon é um desses casos. Por quê? Porque a gente entende que nesse período, até a liberação, até a contemplação, a pessoa pode, ou a empresa pode regularizar essa situação. E aí, para quando for o momento da contemplação, é feita uma nova análise, e aí sim, ela vai precisar estar com o nome ou o CNPJ sem essa restrição. Então, a gente entende que a pessoa pode contratar e, durante esse período, conseguir resolver. Ou o inverso. Ela contrata sem nenhuma restrição, mas no momento da contemplação talvez ela gerou alguma restrição nesse período. E aí também vai fazer uma nova análise.
Entendo. Aí a gente está falando de restrição. Seria Sim. assim, tipo, a pessoa ter o nome sujo, por exemplo. Sim, isso. Mas, e com relação à condição financeira, é feito algum tipo de avaliação? Também. Vou dar o exemplo. O meu consórcio vai envolver uma parcela de 2.500. Então, eu preciso ter mais ou menos quanto de renda para assumir esse contrato que envolve 2.500 de prestação? Legal. E nos dois cenários, tanto na contratação quanto após a contemplação, vai ter essa análise e a comprovação de renda ela tem que ser superior a 3 vezes o valor da prestação. Então, se eu tenho uma prestação de R$2.000, por exemplo, eu preciso comprovar um ganho acima de R$6.000, que pode ser complementado com várias pessoas e pode ser também utilizado um extrato de movimentação bancária. A Demicon é flexível nesse sentido, porque a gente entende que, por exemplo, na minha empresa eu faço um prolabore do mínimo. E normalmente os empresários vão fazer do mínimo e vai fazer a distribuição de renda ali no final do ano, né? A distribuição dos lucros. E aí a Demicon entende isso. Então ela pega pelo menos uma comprovação que seja realmente validada, ou um olerite, ou um IR, e aí de fato um informe de rendimento, um prolabore. E aí, para complementar isso e chegar no valor da parcela, ela pega extrato de movimentação bancária. Mas ao menos uma forma de comprovação de renda ali que seja das tradicionais vai precisar. E para mim, por exemplo, eu tenho que comprovar essa renda, vamos entender que seja R$6.000 de renda, certo? Eu fiz o consórcio, eu fui lá, contratei. Aí chega lá no momento, eu só consegui comprovar 4. Mas aí tem um Leandro, que é meu amigo, o pastor Leandro, né? E ele vai entrar com 2. Olha, pastor Nesse Leandro. curso, Chamou eu você. consigo resolver isso ou não? Consegue. Normal. E aí o pastor Leandro vai se tornar um assuminte também dessa dívida junto com o senhor. Mas sim, pode complementar com até 4 pessoas. Ah, bacana. E aí tem como. Enfim, gente, acho que Bom, é isso. bastante dúvida. tá E são livre. dúvidas excelentes, são dúvidas que eu gostaria de ter pontuado também, mas que às vezes pela questão do tempo a gente acaba... Não, mas foi muito bom. Pelo que- menos da minha parte aqui, saí satisfeito aqui. E Tirou tem- bastante dúvidas aqui da gente, tá? E sendo bem sincero, pastor, isso tudo que a gente falou aqui, até do que eu mostrei e das perguntas, é uma parte só. É uma parte só. O consórcio ele tem muito mais desdobramentos, muito mais possibilidades do que a gente possa falar aqui dentro de 1 hora e meia. Então é um produto que vale a pena conhecer a título de conhecimento mesmo, para ter a informação, né? Porque a Bíblia já nos alerta, né? Que o povo parece por falta de conhecimento. Então acredito que quanto mais conhecimento a gente puder ter, melhor é para a tomada de decisões. Verdade. Glória a Deus. Felipe, nós queremos agradecer Obrigado. imensamente por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo, vir aqui com sua esposa, Maria Eduarda, nos ensinar um pouquinho mais sobre essas ferramentas que nós podemos utilizar para nós multiplicarmos, né? Isso é uma bênção. Acredito que os irmãos aí tomaram nota. Depois, se os irmãos tiverem alguma dúvida, como ele disse, né? 1 hora e meia é pouco tempo para falar de uma infinidade de possibilidades que a gente pode utilizar essa ferramenta aí para multiplicar, para fazer planejamento, etc. Nós temos o contato do Felipe, então depois, se vocês tiverem interesse em ter outras perguntas, nos procurem, nós passamos vocês, fazemos esse canal direto aí com o Felipe, ok? E quem sabe aí, tem até oportunidade de emprego que pintou aqui, ó, né? Ele foi super sutil aqui, mas tem oportunidade de emprego aqui também, gente, olha só. Então, espero que vocês tenham gostado. Novamente, muito obrigado, Felipe, que Deus abençoe a sua vida, viu? E nós gostaríamos de orar por você, por sua esposa. Fiquei sabendo, por favor, Maria Eduarda, fiquei sabendo que vocês vão viajar também, né? Vamos sair de viagem agora pela manhã. Agora de manhãzinha? Agora de manhãzinha. Vamos sair às 5 horas. Paraná? Curitiba. Vamos lá para o congresso da Demicon. A Demicon está fazendo um congresso, todo ano tem. E aí, para 3.000 consultores lá, e a gente vai participar. Quarta Uau. e quinta-feira. E vai aproveitar para dar um abraço na família, né? Tá Visitar certo. os familiares. Também é bom. Será que vai estar frio lá? Ah, não vai, você acredita? Olha só. Graças a Deus não vai estar tão frio. Queridos, se coloquem de pé, por favor. Eu gostaria que você estendesse suas mãos. Nós vamos orar aqui por esse casal.
que nos abençoou na noite de hoje. Vamos orar aqui por eles, por essa viagem, por esse compromisso profissional que eles irão ter, que seja uma bênção na vida deles, amém? Você pode concordar comigo nessa oração? Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, pela vida do Felipe, Senhor Deus, pela vida da Maria Eduarda. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eles puderam compartilhar um pouquinho, Pai, do conhecimento conosco que eles possuem, ó Deus. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que isso foi de grande proveito para aqueles que aqui estão, ó Pai. E nós também te pedimos agora que você esteja abençoando, Senhor Deus, a ida e a volta deles até Curitiba, a entrada e a saída deles, que eles estejam num evento abençoado, que eles possam ser instrumentos do Senhor naquele lugar também, ó Senhor Deus. Esteja abençoando a vida deles, ó Pai, com toda sorte de bênção. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, viu?